Quando eu acho que eu não criatividade, você posso diz? mais ser surpreendida com um caso. Recentemente eu tive uma conversa e falei, eu não, assim, acho que nada mais me surpreende. No mesmo dia apareceu um caso que eu falei, isso aqui eu nunca vi na vida. Inclusive, Precisa. o ato de alienação parental pode ser uma forma de violência doméstica. Então, você vai começar a alienar o seu filho contra a genitora, né, dele para atingi-la. É isso, gente. Toda a família tem de novo com mais um... Você e a gente. E a gente E a com... gente. É, um agente estendido hoje, Bela. É. Um agente que vem com um convite para duas pessoas que vão nos... Nossa, não sabemos muito bem para onde a gente vai, mas a gente vai chegar lá. Seja o que isso for. Eu quero dar as boas-vindas a vocês, deixar, né, Bela, elas se apresentarem, a Fernanda e a Daina. Quem de vocês gostaria de começar? Sou a Fernanda, nós Bem-vinda, duas Fernanda. somos sócias. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós somos do Me Conta Direito, foi por causa do Me Conta Direito que a gente foi convidada para participar desse podcast. O Me Conta Direito é um projeto nosso para trazer o direito de uma forma fácil, acessível, que as pessoas consigam entender. A gente acredita muito que o direito, você conhecer os seus direitos te empodera, torna mais fácil você enfrentar os desafios e entender como você pode enfrentar os problemas. E nós também somos advogadas e temos um escritório de advocacia juntas. Somos sócias em 2 projetos. Verdade, e a nossa advocacia ela é especializada em direito de família e sucessões e direito das mulheres. A gente tem um olhar com a perspectiva de gênero. A Fê estuda muito esse assunto da questão das mulheres. Eu tenho estudado psicanálise, sou mediadora, então essa questão de resolução de conflitos de uma maneira pacífica por meio do acordo também é uma abordagem que a gente tem. Então a gente consegue olhar esse tema de vários lados, né? O que é bastante importante, ter interdisciplinariedade dentro desse assunto. Né? Não é um assunto jurídico, ponto. Ele é muito mais amplo do que isso. É isso mesmo. Até para as pessoas elas conseguirem acessar, né? E hoje o nosso episódio vai falar de alienação parental, gente. Esse O pessoal tema. fala, vamos falar do quê, né? É. A gente não falou, né? A gente pulou essa parte. Mas voltando lá, a gente vai falar de alienação parental. Talvez você nunca tenha escutado, né, esse nome aí. Então fica com a gente para você saber mais, descobrir mais do que se trata. Isso, e aproveita também, assim, sempre o comentário. Se você ficou com uma dúvida, a gente de repente entra em umas questões, às vezes um pouco mais técnicas, que são importantes, mas a gente também vai se manter aí atento ao teu comentário, teu feedback, tá bom? Então, nossa, começar por aí, né? Alienação, o que aquela é? palavra que é usada agora para você ter um imóvel alienado. Você é um alienado, não sei o quê. Alienação parental, alien. Esses dias eu descobri que o oposto de alienígena é indígena, sabia? Nossa, Nossa, Alienígena é aquilo que é de fora, indígena é aquilo que é daqui de interior dentro. de dentro. que Alienígena é de loucura! fora, então, olha só, Não- alienação. E aí, gente, por onde a gente começa a destrinchar esse tema? É doido, porque a alienação parental é uma coisa que muita gente com certeza não ouviu falar, mas eu tenho certeza que quase todas as pessoas, me arrisco a dizer até que todas, já viu algum caso que pode cheirar a alienação parental, no mínimo. Assim, eu tenho contato com alguém que conhece alguém que tem um caso de alienação parental. Então, eu acho que a Daina é melhor do que eu para explicar o conceito de alienação parental. O conceito da alienação parental, ele tá na lei de alienação parental, tá? Tanto que a lei, ela fala sobre atos de alienação parental, né? Algumas pessoas acreditam que a lei fale de síndrome da alienação parental. Só que isso foi um conceito criado pelo Richard Gardner, que era um psicanalista lá nos Estados Unidos. Ele tem uma série de polêmicas envolvidas em relação a isso, mas a lei escolheu definir os atos de alienação parental e não a definição de uma síndrome que nem está definida na OMS, isso não é um CID. Então, gente, não se preocupem com essa questão de síndrome, vamos falar de atos. E também é bom desmistificar um pouco dessa relação dos atos de alienação parental com a síndrome criada por esse psiquiatra, porque são coisas um pouco descoladas. A gente até acha, a gente sempre comenta que a gente
acredita que deveria ter um nome diferente, até para desvincular as duas coisas. Gera um preconceito, essa associação. Mas a questão dos atos de alienação parental, isso vai ocorrer quando alguém vai interferir na esfera psicológica da criança a tal ponto de ela começar a rejeitar um dos genitores, ou então são atos que vão dificultar o relacionamento dessa criança ou adolescente com um dos genitores, que pode ser mãe ou pai, tá? Então, é basicamente isso. E aí, na lei, a lei traz alguns exemplos de atos que podem ser considerados alienação parental, mas ela deixa em aberto, porque a vida, ela é múltipla, ela é criativa, então sempre alguém pode achar um outro jeito de praticar alienação parental. Então, se a lei definisse e fechasse o que é alienação parental, tipo isso, poderia a vida vir, então, trouxe uma novidade para vocês, e é isso, é ou não é? Então, a lei, ela deixa em aberto, tá? Ela traz exemplos. E as pessoas surpreendem a gente. Assim, quando eu acho que eu não posso mais ser surpreendida com um caso. Recentemente eu tive uma conversa e falei, eu não, assim, acho que nada mais me surpreende. No mesmo dia apareceu um caso que eu falei, isso aqui eu nunca vi na vida. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja. Que loucura, né? Porque uma das coisas, eu acho que vale a pena a gente recebeu essa informação aqui. Estamos começando nossa elaboração, mas já tem algumas coisas que nos aparecem aqui, né? Primeiro, uma síndrome, né? Que a gente fala de uma síndrome de alienação parental. Proposta nos meios, nos caminhos, assim, bem forçados. Eu queria lembrar que, por exemplo, na década de 70, era considerada a prática da homossexualidade como um transtorno, como um CID, como uma doença mental, sim. No DSM-3, se eu não me engano, da época. E, inclusive, no começo do século passado, tinha um negócio que chamava drapetomania, que era a tendência do escravo querer fugir da plantação. Isso era considerado uma condição psiquiátrica de que, o escravo quer fugir, ele tá louco, né? Assim, Ele quer liberdade, ele tá maluco. Cara, e foi proposto por um psiquiatra, teve estudos a respeito, teve uma apresentação num congresso de psiquiatria. Era um transtorno. Então, esse é o nível da síndrome de alienação parental. Esse é o nível de solidez, de robustez que ela tem. É isso. Quando a gente fala de atos, aí sim eu acho que é bem interessante começar a pensar, né? E a lei fala em atos, a lei tem esse olhar, então por isso que a gente gosta de, sempre que a gente fala desse assunto, dissociar essa ideia de síndrome de alienação parental que foi criada em outro momento da nossa lei que existe hoje, da lei brasileira, que tem sim os seus problemas, mas que fala de uma outra situação e que são situações que efetivamente acontecem na vida das famílias. E para explicar, de repente, a síndrome, assim, só rapidinho, a síndrome, me corrijam por gentileza, diz mais ou menos que a criança, ela chega a elaborar memórias falsas, memórias que não são necessariamente verdade, e que, de repente, assim, esses abusos que a criança supostamente estaria relatando não são bem reais, assim, não são verdadeiros e poderiam ser inventados e não teve abuso nenhum, não teve nenhum tipo de ato de alienação, não é? Então, vocês veem como é uma associação bastante negativa, que já cria um preconceito muito grande. Então, a gente realmente acredita que usar outro termo na lei seria muito melhor, tá? Não significa que a lei não tenha problemas, mas ela trata de algo que é real. Ela tem problemas especificamente, problemas relacionados ao recorte de gênero, à questão das mulheres, mas não é uma lei que só tem problemas e não fala só sobre isso. A lei é sobre muito mais coisas do que essa questão e até do que a questão dos abusos sexuais também, dos abusos físicos. A lei é mais abrangente. Uhum. E quando a gente fala de comportamento, né, ações, assim, quais são as principais, gente? Porque o que eu gostaria, minha intenção aqui é que vocês que estão aí do outro lado assistindo, que vocês conseguissem identificar. Porque às vezes a gente está vivenciando ali uma confusão, né? E a gente associa muito a alienação parental com um processo de crise no relacionamento, né? De separação. E quando a gente está no meio, a gente às vezes nem pensa sobre isso. A gente só vai vivendo e sendo atropelada pelas situações. Então eu queria falar sobre esses comportamentos, sobre essas sutilezas que a gente às vezes percebe na criança, né? Pra gente conseguir identificar, eu tô vivenciando isso? Meu filho tá vivenciando isso?
Como que eu consigo? Olha, situações clássicas, e até que a gente toma contato dentro do nosso escritório e que chegam até a gente. Por exemplo, um dos pais, tanto a mãe ou o pai, não importa, isso, tanto o homem como a mulher, eles podem cometer a questão da alienação parental. E de, por exemplo, falar para o filho: seu pai destruiu, a sua mãe me destruiu, porque, nossa, eu tô muito ferido por causa disso, me magoou demais. Então, transferir essa carga emocional para o filho, que não é uma carga que ele tem que tomar contato, e ele começar a ficar chateado com aquilo, e gera um conflito. Putz, aquele genitor, aquele pai ou aquela mãe que eu amo tanto, fez mal para uma outra pessoa que eu amo muito também, e aí ela começa a criar uma cisão na mente dela. E tem pais que querem que o filho compre a sua versão dos fatos e comece a defendê-lo. Então, ele mais quer um aliado do que uma relação pai e filho. Assim, legitime a minha dor. Esteja junto comigo, rejeite o outro me fez mal, esteja comigo e rejeite também. É muito Então, comum. isso é muito comum. É muito comum também que uma família em que um dos genitores não queria a separação e o outro desejava a separação, aquele que não queria responsabilizar o outro pelo fim do casamento e trazer os filhos para perto como aliados e transferir essa frustração para os filhos e falar: ó, a sua mãe destruiu a nossa família, o seu pai destruiu a nossa família. E os filhos, que às vezes não têm tanta maturidade, ficam absorvem muito essa frustração e começam a responsabilizar o outro genitor e começam a ter dificuldade de relacionamento com aquele genitor que é o responsável pela destruição da família. Afinal de contas, aquele filho preza pela família. A situação que ele vivia antes com a família junto era importante para ele. E agora não tem mais família, e a culpa é daquele genitor. Isso pode configurar alienação parental. Claro que a gente sempre precisa ter um olhar para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e de violência doméstica. Porque essas vulnerabilidades, às vezes, geram situações que não podem ser desconsideradas nesse contexto e que a gente precisa olhar com cautela, e o judiciário também precisa olhar com cautela. É, porque às vezes ela está falando alguma coisa não para alienar o filho, mas porque ela foi muito violentada, ela foi muito abusada. Então, isso precisa ter uma separação e um cuidado com essas situações. Total. Eu estava aqui ouvindo você começa a sua introdução dizendo, se você talvez nunca ouviu, tenho certeza que já viu, já presenciou. E eu estava te ouvindo e falando, ou você mesmo, né? Você já, como enquanto criança, eu, por exemplo, meus pais separados, eu tô aqui assim, nossa, isso já aconteceu comigo, já me falaram isso do meu pai, já me falaram isso da minha mãe. Agora, uma coisa louca, assim, ouvindo a Bela falando assim, como identificar, né? Eu acho que a Bela apontando a essa criança, olhando para essa criança, que comportamento essa criança está exibindo e tal, a gente tem esse caminho, mas também como identificar que você, genitor, que você, pai, especificamente, que está ouvindo aí de repente, que tipo de comentários você está se permitindo, que tipo de responsabilidades você está otorgando para uma criança que tem uma imaturidade e uma visão de mundo bastante, ao mesmo tempo que complexa e mágica, muito simples, assim, de você causou mal, você é mal, né? Muito literal, né? E a importância de, talvez, né, indo no que a Naina falava, a importância de ter vários profissionais nesse ambiente, porque às vezes os pais estão nesse mundo tão sozinhos, de repente nessa dor toda, que não raro você vê que o pai ou a mãe, a única pessoa que ela tem pra falar, mano, esse cara me machucou demais, essa O mulher me filho machucou não é demais. psicólogo. O filho não é psicólogo, vamos deixar esse hashtag aí. O filho não é psicólogo. E procurem, acho que o melhor caminho é que nem sempre é acessível esse caminho para todos. É estar cercado de bons profissionais, advogados, psicólogos, terapeutas, mediadores. Isso vai fazer toda a diferença num processo de separação, num processo de disputa por uma guarda, e até mesmo num processo de discussão de pensão alimentícia, que isso acontece às vezes várias vezes após o divórcio. Você tem que ir adequando a realidades que vão se estabelecendo na vida dessa família. Então, precisa de bons profissionais acompanhando. Quem não tem condição de ter bons profissionais acompanhando, a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, informação.
Conhecimento liberta, a gente sabe disso. Informação é tudo na vida, muda. E assim, sempre estar atento para não absorver apenas aquelas informações que interessam. As pessoas têm uma tendência a escutar aquilo que ler, buscar aquilo que agrada, aquilo que convém. A Eu gente já precisa penso daquela forma e aí eu quero uma confirmação. Achei a É. notícia que eu Achei queria. a notícia que eu queria. Não, você tem que olhar um pouco para o outro lado. O que está dizendo a notícia que é oposta? O que está dizendo a informação que diverge daquilo que eu quero? Até para se preparar, porque às vezes em determinadas situações de família você tem uma situação de oponentes. É muito mais fácil quando a gente consegue ter relações resolvidas de forma amigável, mas nem sempre é assim. Então você precisa estar preparado para o que vai vir daquele oponente, que às vezes é exatamente diametralmente oposto ao que você imagina. Então você tem que saber que argumentos você vai ter que trabalhar, como é que aquilo vai funcionar. E assim, a gente sabe que na realidade que a gente vive hoje, tem pessoas que se aproveitam das vulnerabilidades alheias para alegar uma alienação parental. É comum isso acontecer com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, um genitor vem e alega uma situação de alienação parental que às vezes nem existe, para atacar emocionalmente uma mulher que está muito sensível. É muito caro às mulheres a questão da parentalidade dos filhos. E aí você usa disso para atacar uma mulher e cometer um abuso psicológico, porque essa mulher tem medo de perder os filhos. Mas acho que a gente precisa falar um pouquinho também sobre isso, e sobre o que é realmente a lei de alienação parental e as consequências que ela tem, porque as pessoas têm mais medo do que, na verdade, Porque, inclusive, precisa. o ato de alienação parental pode ser uma forma de violência doméstica. Então, você vai começar a alienar o seu filho contra a genitora, né, dele para atingi-la, para que ela fique mal, para que ela, né, porque atingir o filho é um dos melhores instrumentos para você conseguir realmente incomodar e deixar aquela pessoa arrasada, destruída, né? Uhum. E Só que filhos também não são objeto. Além de psicólogos, eles não são objeto. Vale Filho lembrar. não é massa de manobra. Olha só, a gente Exato. está descobrindo coisas aqui. O filho não é psicólogo, sabia disso? Filho não é coisa. Tem alguns. Já começamos a ter algumas, né, algumas anotações importantes ali. Alguns nortes, assim. Eu tenho uma coisa assim que eu acho assim que é definitivamente uma coisa que tem que ser falada e é que durante a pandemia, pelo menos, teve uma outra pandemia de processos de alienação parental, né? Cresceu muito, talvez em desencontros pandêmicos, a mãe de repente percebe que não é seguro ir na casa do pai, ou vice-versa, enfim. Mas eu queria botar um pouco o dedo aí na ferida mesmo, eh, e perguntar para vocês, os homens estão usando a lei de alienação parental com muito mais frequência do que eu estava vendo antigamente. Assim, eu vejo homens que eu acompanho, homens que estão nos grupos terapêuticos de homens que eu toco, usando como para não pagar pensão, por exemplo. Tipo, em vez de pagar pensão, eu vou pedir a guarda dessa criança e aí eu deixo com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, outra mulher vai cuidar deles. Umas práticas do tipo assim, ele vai ligar às 2 da manhã para a mãe para poder falar com a criança, porque a criança não tem celular. A mãe não atende, pô, não tá me impedindo de falar com ele. E há uns movimentos masculinistas fortes por trás disso, e eu quero, assim, entender de vocês, está virando um problema de masculinidade esta questão ou já faz tempo, como vocês estão vendo isso? Eu acho que a lei de alienação parental, ela instrumentalizou uma coisa que já existia, né? Já existia, mas era menos comum dentro do judiciário, pais que alegavam que a mãe dificultava o acesso. Mas quando você tem uma lei que instrumentaliza isso, você possibilita as pessoas a falarem sobre isso e você traz isso para pauta, os advogados começam a usar isso. Então a lei começou a ser usada. Você tem uma lei, você começa a usar. É comum homens usarem, às vezes, por bobeira? Falar, ai, eu liguei às 2 horas da manhã, a mãe não me deixou falar com meu filho, alienação parental. Só que isso não configura alienação parental. O que acontece é que, às vezes, os homens têm uma condição financeira melhor, contratam melhores advogados, têm mais acesso a esse tipo de recurso, as mulheres não, elas ficam com uma defesa defasada, uma orientação prejudicada, e acabam não respondendo direito numa ação, não produzindo provas em seu favor, mostrando que não cometem alienação parental.
E até as mulheres também poderiam usar mais a lei de alienação parental para alegar que os filhos estão sob uma situação de alienação parental e às vezes não usam porque não têm condições de fazer isso. Eu acho que isso acontece, mas também não é como a gente imagina, porque a gente vê muitas notícias na mídia que ganham destaque de mulheres falando que perderam a guarda, porque o pai alegou, o genitor alegou alienação parental. Só que a gente tem que lembrar que esses casos que ganharam destaque na mídia são as exceções. E são o caso que ganhou destaque. A quantidade de casos que a gente tem dentro do judiciário são milhares de casos de alienação parental. Esse foi o que ganhou destaque, não é o comum. O comum é você precisar produzir bastante prova. Um cara que alega que o filho não o atendeu às 2 da manhã, ele tem uma prova disso, o juiz não vai dizer que ele cometeu alienação parental. Isso Que a é mulher uma coisa muito importante. São atos de alienação parental. Não vai ser um ato que vai configurar. Porque às vezes você tá num mau dia, você respondeu mais atravessado. Normal, humano. Agora, isso é recorrente. É uma vez, é todo dia. E é uma ação premeditada. E aí você tem prova de todas essas ações em conjunto, aí isso vai construir. Ah, aqui tem alienação parental. Então, também essa coisa de acontecer uma vez alguma coisa, não é isso que vai configurar a alienação parental. É um conjunto probatório. E mesmo assim, se for um conjunto probatório, o cara liga, o genitor liga todos os dias, às 2 da manhã, o filho não atende, poxa, tem um bom motivo. Ele tá ligando num horário estapafúrdio, né? Agora, se o cara liga todos os dias num horário razoável e ele não consegue falar com o filho, ele consegue provar isso, ele consegue mostrar que ele tá sempre tentando e sempre há um impedimento. Aí já começa a se desenhar realmente um cenário de alienação parental e o juiz vai avaliar isso. Claro que o nosso judiciário tem alguns problemas. A gente adoraria que a lei, tudo que está na lei, Fosse fosse aplicado lindamente. lindamente. Eu sempre dou o exemplo da Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem umas coisas maravilhosas sobre o atendimento da mulher em situação de violência. Se fosse assim na prática, olha, estaria 10, mas não é assim na Maravilhoso. prática. A mulher deveria ser sempre atendida numa delegacia, uma mulher em situação de violência doméstica, por outra mulher, em um lugar reservado, com uma escuta humanizada. Isso acontece? Não, porque você não tem pessoal suficiente, capacidade para treinamento suficiente. Então aí já não vira mais uma questão legislativa, e sim de poder executivo. Então, às vezes a gente fica culpando a lei, culpando o judiciário, mas a questão é, falta psicólogo, falta assistente social, falta atendimento adequado, falta mediadores. Aí você faz o quê? Não cabe ao judiciário e não cabe ao legislador. É outro poder, né? Então a gente também precisa direcionar a nossa insatisfação aos lugares corretos, né? Não mate o mensageiro. Né? Exatamente. Não culpe o mensageiro, exatamente. Nossa. E assim, e falando assim de homem, de mulher, quem pratica mais alienação parental? É difícil dizer, mas é engraçado que assim, a gente vê muito mais notícias na mídia de mulheres que estiveram nessa situação. Mas o que a gente recebe na nossa prática mesmo, no nosso escritório, é de mulheres que estão, homens que estão praticando alienação parental e as mulheres estão vendo os filhos nessa situação. E o que a gente vê na mídia são mulheres que estão sendo acusadas de alienação parental. E é muito louco. Na prática, a gente recebeu, acho que pouquíssimas mulheres que foram acusadas. A maioria foram mulheres que se viram nessa situação e a gente não costuma entrar com uma ação de alienação parental de cara. A gente costuma dar um aviso no processo, assim, queridão, se você continuar com esse comportamento, vai configurar uma alienação parental e a gente vai tomar as providências, então melhore. Claro que de uma forma jurídica, mas Exato. basicamente melhore, mude seu comportamento e costuma funcionar bem. É, porque até vocês, como profissionais da saúde mental, devem saber que às vezes a pessoa ela não sabe que ela está cometendo alienação parental. Por isso que a gente também está tendo esse papo. O que é alienação parental? Porque está tão cego nas emoções, na própria dor e tudo mais, que não enxerga mais nada na frente e não está consciente dos atos que está cometendo, né? Gente, isso é tão maravilhoso que você traz, porque é exatamente isso. Às vezes a família não está vivenciando um divórcio. Ela não está
Às vezes, isso é uma dinâmica estabelecida de um pai, de uma mãe, que estão ali nessa dinâmica de disputa, de combate, e que se vem vivenciando tudo junto e misturado numa mesma casa, cheio de filho, e coloca o filho como um psicólogo, ou fala, ou desabafa, e quantos casos a gente vê, né? Pelo menos nos meus atendimentos, eu sinto isso porque às vezes nem é verbalizado, mas a criança, ela tá absorvendo essas Sim. sutilezas de um olhar do pai e da mãe, de uma reclamação, ela tá vendo um choro, e ela tá tomando as suas próprias decisões no escuro, porque não tem um diálogo, Uhum. né? Não tem uma conversa. Isso também é considerado alienação parental, por exemplo? Essa coisa mais sutil é muito difícil. Não acredito que isso juridicamente nem consiga ser direito provado. Aí eu provei que a mãe resmungou, fez uma cara X depois de uma briga com o pai. É muito subjetivo. Mas que a criança percebe e absorve isso, não tenho dúvida nenhuma. Isso que eu ia te dizer, assim, sutileza pra quem, né? Porque a Exato, a criança criança. tá vendo um luminoso, assim, Exato. consigo, assim se tratam as mulheres. Assim, ó. Exato. É assim que Isso. você lida com o poder, assim, desse jeito. Mas para o judiciário, a gente sempre tem que lembrar que o juiz, ele é uma pessoa, um terceiro que não tem nada a ver com aquela situação, que está no poder judiciário onde as coisas acontecem muito superficiais, ele tem um contato muito breve com aquelas pessoas e ele tem que fazer uma análise técnica e muito fundamentada daquela situação. Então ele vai olhar para as provas que ele tem, ele não vai olhar o dia a dia. No dia a dia pode não ser sutil, mas para ele, às vezes, a prova que ele tem não tem substância o suficiente para ele dizer aqui tem um ato de alienação parental. E isso é uma coisa que deixa as pessoas muito revoltadas, porque é óbvio que a gente sabe o que está acontecendo na nossa vida. Pra gente é muito claro que aquela situação é uma determinada coisa. Só que não basta, num processo, não basta você alegar que está acontecendo e tudo mais, você tem que provar. E aí, o juiz vai olhar para a prova, para o processo, para as argumentações. Se você só alegar alguma coisa, ele não vai dar voz para você. Uhum. É porque a gente tem O processo diferentes é olhares, frio, né? o processo é E algo deve ser, frio. né? Porque, em teoria, né? a justiça é cega, assim, deve ser É frio. imparcial. É Não imparcial. deveria ser. Agora, você já vê como tem vários olhares, né? Porque quando tudo isto vai, eu vou me permitir a palavra descambar, talvez num processo jurídico. Pode Assim. falar, não tem problema. Aqui a gente tá É, livre. a gente chega num processo jurídico, tem olhares de fora, de juízes, de promotores, de mediadores. Mas sempre vai ter esse olhar de dentro, né? Da dinâmica da família. Então, os processos jurídicos podem ser muito cansativos e muito dolorosos. Terríveis. Mas o processo interno dessa família, vendo essas violências, que nem sempre podem ser provadas, mas vendo nessa forma desses tratamentos, as consequências disso não vão ser resolvidas por um juiz. As consequências disso vão ser Exatamente. vividas Exato. com muita dor lá na E é frente. por isso que nós somos muito favoráveis a essa atuação de mediadores, de psicólogos, assistentes sociais e advogados que tenham uma visão mais conciliatória, porque aí eu consigo olhar para aquela família especificamente. Não fica uma coisa tão generalista, tão fria. Você consegue atender as peculiaridades daquela família especificamente e olhar para o filho, olhar para a dinâmica familiar. E um instrumento que a gente usa muito no direito de família é o plano de parentalidade. Então, por exemplo, você definir direitinho a questão de convivência, de o que vai ser pago com a pensão alimentícia, até essa questão, por exemplo, de conversas online. É interessante estar previsto um dia em um horário específico, porque não pode interferir na rotina do filho. Então, vai ligar no horário da escolinha, vai ligar no horário do banho, no horário do jantar. Então, a mãe, às vezes, não vai atender a ligação do pai em determinados horários, porque vai quebrar a rotina da criança. O celular é dela, né? E criança precisa de rotina. Então, assim, você já tá toda suada já de ter dado banho e tudo mais, precisa dar jantar. Às vezes a criança tá fazendo uma baita de uma birra. E aí, pai ligando. Aí ela vai largar o filho dela, que ela precisa, né, trazer de volta
aquela criança para, olha, você precisa fazer isso para ir priorizar o pai, porque ela vai ficar com medo de, ai, não, vai ser alienação parental? E tá Que com medo, não? injusto, Não tá com gente. medo? Tem, Ela tá tem com gente medo. que fica com medo. É O mais uma medo pressão em cima é mais da uma mãe, pressão em né? cima. Por isso que a gente acredita muito que, assim, tem problemas que a gente não tem como fugir de resolver no judiciário. A gente precisa procurar o judiciário, ponto, porque você vê que ali não vai sair uma solução. As pessoas estão muito emocionalmente envolvidas, tá cada um querendo uma coisa, tá todo mundo com raiva. E aí a gente, às vezes, até começa no judiciário e depois consegue fazer um acordo, mas a gente é muito adepta do acordo e a gente faz uma advocacia muito preventiva. Então, a gente começa a olhar para aquela família quando a gente tem uma situação de divórcio, entender a dinâmica daquela família, o que, que funciona para cada família, porque cada família é de um jeito, para cada família vai funcionar uma dinâmica diferente. E desenhar esse plano de parentalidade, entender que agora, fazer todo mundo entender que agora tem limitações, porque antes era uma vida, agora é outra vida, num divórcio todo mundo perde. A gente ouviu isso recentemente de um juiz e foi muito bacana o juiz ter falado isso para os dois numa audiência de conciliação. Todo mundo perde um pouco, você vai perder um pouco da sua liberdade, você vai ter que colocar limites na sua vida. E aí você vai desenhando isso e leva para o juiz, só para o juiz dar o ok dele, homologar. Se você consegue fazer isso, é muito melhor. O judiciário nunca vai poder ter tempo suficiente para ter esse olhar que a gente consegue ter com calma, com uma atenção multidisciplinar. Eu sou a favor de um plano de parentalidade durante o casamento, sem separação nenhuma. Antes de ter filhos, ter um plano de parentalidade. Maravilhoso. Né? Por que esperar, né, a ter nessa divisão de cargas, essa divisão de tarefas, de responsabilidade? Deveria ter um plano Evita antes de brigas e né? desentendimentos, sobrecargas. É trabalhar nessa prevenção, né? Não no curativo. Isso é muito importante. E por isso que eu trago, assim, sempre que eu escuto, a gente está falando aqui, né, em lei, a gente está falando com uma linguagem, com um olhar bem do judiciário, como é que vai ser lá depois que sair das nossas mãos. Porque enquanto só, né, só esse homem e essa mulher, esse casal, tá tudo nas mãos deles. Depois que sai, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é cuidar enquanto tá ali. Enquanto tá ali, porque o prejuízo pode não ser colocado lá como alienação parental, né? Batido o martelo. Mas o prejuízo dessa criança vai ser igual, ou às vezes pior, né? De ficar ali diariamente escutando e se dividindo, uma vez que a gente leva em consideração que a criança é metade pai, metade mãe, né? Como que ela vai se dividir ali? É injusto. A gente tem até uma situação que a gente lidou na prática de um pai, né, que passava muito essa carga emocional para a filha, de dizer que a mãe abandonou, que o casamento não deu certo porque a mãe não quis, e etc, etc, etc. E a menina se sentia responsável pelo bem-estar do pai. E era muito triste ver o quanto aquilo estava fazendo mal para aquela menina bem pequena que já estava tendo ideação suicida. Para vocês terem uma ideia do nível de gravidade a que isso estava chegando, né? E a mãe estava extremamente preocupada, percebia o quanto isso estava sendo danoso e o quanto ela se responsabilizava. Mas para vocês terem uma ideia de como é possível resolver tudo num acordo, a gente resolveu esse caso num acordo. A gente conseguiu, sentada, junto com todos, com a advogada dele, ele representado pela advogada dele, que ele confia, que estava defendendo os interesses dele. Tivemos que dar umas chamadas nele? Tivemos que dar umas chamadas nele. Mas resolveu o problema, sabe? Ele entendeu o que ele precisava fazer. E essa Fizemos criança um está acordo. acompanhada hoje? Agora está acompanhada, agora as coisas estão melhores. Dá para resolver. É raro um caso que a gente fala, olha, isso aqui realmente não tem como, deixa para o juiz decidir que não tem jeito mesmo. Mas eu fico pensando assim, a Bela trouxe isso, inclusive, assim, de não necessariamente a gente ter um fim do relacionamento para ter práticas ou atos de alienação. É que alienação é uma palavra louca porque alienação é você descolar. Praticar alienação é eu fazer deliberadamente atos que descolem meu filho da genitora, digamos assim, né? E isso é uma coisa que eu acho que realmente, assim, fala muito das dinâmicas de poder dentro de uma casa, de como é feito o enfrentamento das crises. Não necessariamente você que está aqui falando, nossa, que horror, como alguém faria isso, né? Falar mal da mãe depois de separar. Não necessariamente acontece depois de separar. Às vezes a gente entra, especificamente aqui falando com homens, a gente entra
conluios, numas coisinhas assim, pô, não fala pra tua mãe, não. Ah, eu vou te dar sim, mas não, aqui cá entre nós, coisa de homem. Ou, sei lá, algum tipo de dinâmica assim que é muito problemática também, que você coloca outra figura como a bruxa chata, a pentelha, aqui. Uhum. Perfeito. Até onde essas práticas, assim, só vão descambar, piorar, assim, loucamente depois de uma separação. Mas essas práticas já existiam, bom não atentar a isso, né? É comum que essas práticas já existam antes e principalmente no processo das pessoas decidirem se divorciar. Porque ninguém se divorcia do dia para noite. Meu casamento tá ótimo, amanhã eu acordo e não quero mais. Passa por um processo de entender que você não quer mais aquela vida, não quer mais aquela história. E às vezes nesse processo os atos de alienação parental começam e às vezes duram muito tempo. Você ouve histórias de pessoas que viveram anos, filhos que passaram anos vivendo essa situação de alienação parental, de perceber um pai falando mal de uma mãe, e às vezes dos dois lados ele foi contaminado, e aí culminou no divórcio, e no divórcio a coisa só vai escalonar. Porque no divórcio essas pessoas assumem aquele papel de oponentes. E se a mulher está numa situação de vulnerabilidade, a coisa só piora. E o homem tem uma situação de muito poder, ele vai usar essa vulnerabilidade para atacar a mulher. E se ele sente que cometer alienação parental ataca ela, deixa ela ainda mais vulnerável, aí que ele vai cometer atos de alienação parental. Então, fala-se muito sobre a questão de como a alienação parental pode ser ruim para mulheres quando os homens alegam isso e isso é muito prejudicial em casos de abuso sexual. Acontece de uma mulher alegar que o pai abusou sexualmente de uma criança e o cara fala, não, isso é alienação parental. Isso acontece. Mas essa lei precisa ser usada também como instrumento para quando uma mulher estiver sendo atacada pelo pai que está alienando o filho, para ela poder se defender e falar, olha, isso aqui pode ser alienação parental, que é um pouco do que a gente faz no escritório quando a gente percebe essa situação, ó. O que você está fazendo, rapaz, é alienação parental, e se você continuar, a gente vai te impedir de alguma forma, a gente vai tomar as medidas. Costuma funcionar. Maravilhoso. Então, se você está assistindo a gente, nossa, essa dupla aqui pode te ajudar. Cara, sim, assim, logicamente que muitas perguntas devem ficar sem resolver, mas assim, deixando nos comentários e seguindo o trabalho, né, do Me Conta Direito, eu acho que a gente vai poder resolver. Eu só, não sei, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu peguei aqui final, assim, de repente começar a pensar, né, na centralidade da criança, assim, será que a criança está preparada para receber isso que eu estou trazendo de um lugar de dor, de raiva? Será que a criança, ela merece, digamos, carregar essa responsabilidade da felicidade do meu pai, né? E se já você está envolvido nisso, assim, é bom se informar, né? Assim, alguém fala, vou te denunciar por alienação parental. Saiba o que é, saiba, entenda que não é porque não atendeu, porque atendeu um dia. Entenda que não, assim, que não é um processo fácil, que vamos entrar com isso e vai ser rapidão. Não. Não, nem um pouco rápido. Nem um pouco rápido, nem um pouco fácil, nem um pouco simples. Desgastante até não poder mais. Então Longo. se assessore bem, né? Se assessore bem, busque ajuda. E se você receber uma ameaça, digamos, uma advertência, vou te demandar por, sei lá, alienação parental, se informe, veja. E Se você acha- principalmente produza provas. Isso a gente fala para tudo, serve para tudo em processo. As pessoas precisam aprender a produzir prova. Se você leva para o judiciário a sua palavra acompanhada de provas, tem um significado. E para situações de violência doméstica, de qualquer tipo de violência de pessoas em situação de vulnerabilidade, a fala da pessoa acaba tendo um peso especial, uma especial relevância se ela está acompanhada de provas. A sua palavra sem prova nenhuma não vai ajudar, não vai resolver, não é prova. A sua versão da história não é prova. E a gente vê muito isso. A gente lidou com um caso que foi um caso com uma grande repercussão, que a pessoa falava que tinha perdido a guarda, ela não tinha perdido a guarda, ela tinha guarda unilateral e passou a ser compartilhada, então ela continuava tendo a guarda. Ela falava, eu tenho um monte de provas, tal. Fui ver, ela estava mal orientada, não tinha provas, as provas que ela dizia ter eram as palavras dela, os acontecimentos, mas não estava documentado. Aprenda a produzir prova. Prova é documento, é testemunha, é você ter algo que confirma aquilo que você está falando. Algo para você poder contar direito. Exatamente. Muito legal. E eu acho que assim, é isso. Se você tá
nesses casos, assim, que são extremos, né? Você tá numa ponta de extremidade que não tem como você negociar. Não tem como eu falar assim, não, eu não posso deixar respingar no meu filho, não tem como eu proteger essa criança. Eu tenho que me proteger, porque, consequentemente, eu vou estar protegendo ela. Produza provas. E se não, pense no que o Léo fala, né? Nessa unidade do seu filho. No sentido de que uma criança, ela está formando a identidade dela muito vivenciando o pai e a mãe. Então, ela é metade de um e metade de outro. E não tem como ela matar uma parte dela. Senão, ela não vai ser inteira, né? E a gente quer que a criança seja inteira. Pega essa aí. Maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Gente, brigadíssimo pela presença, pela informação, pelo carinho de Obrigada pelo estarem aqui. convite. A gente que agradece o convite. Foi uma conversa maravilhosa, delicioso. Que delícia. Obrigada, meninas. Ó, e a gente vai deixar o arroba delas, porque vale muito a pena, né? A gente ser assessorado, a gente poder dar as mãos a profissionais, né? Porque às vezes a gente não consegue. Né? Isso faz toda a diferença. Profissionais atentos, que olhem para o problema e queiram resolver o problema como um todo e não só resolver Um um processo. ponto, um processinho, e também que olhem para o especial interesse da criança. A gente sempre traz isso para a nossa prática também. A criança é fundamental, foco, é né? foco nos nossos processos. Se a criança fosse o foco, talvez a gente não precisaria de uma lei de alienação parental, né? Se a gente Se as pensasse na pessoas criança pensassem primeiro. na criança. Exatamente. Exato. Gente, então, até a Ficamos próxima, é isso? Já assim. acabou, poxa. Um grande beijo. Obrigada. É isso. Gente, muito Obrigado obrigada. demais, Vini, nos consoles. Obrigado demais e ficamos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.